Você já sentiu aquele aperto no peito, a mente acelerada como um motor que não desliga, a noite que parece não ter fim porque os problemas rodopiam sem parar? A ansiedade, esse mal silencioso que tantos de nós carregamos como um peso invisível, parece ter se tornado a sombra constante dos nossos dias. Se você acorda já cansado, se o futuro parece uma ameaça e o presente um campo minado de preocupações, saiba que você não está sozinho. Mas também saiba que existe um antídoto poderoso, uma promessa ancestral que atravessa séculos para nos alcançar hoje, uma palavra de esperança gravada por um homem que, ironicamente, a escreveu de dentro de uma prisão. Vamos mergulhar juntos nas águas profundas e tranquilizadoras de Filipenses 4, 6, 7, um verdadeiro oásis para a alma ansiosa. Este não é apenas um conselho bonito, é um mandamento revestido de promessa, um caminho prático e testado para trocar o fardo esmagador da ansiedade pela paz inexplicável que vem do próprio coração de Deus. Imagine transformar o turbilhão interior em serenidade, não por força de vontade, mas pela entrega confiante e pela gratidão que desarma o medo. É sobre isso que quero conversar com você hoje. Vamos descobrir como as palavras do apóstolo Paulo, escritas há quase 2000 anos, podem ser o seu porto seguro neste exato momento da sua vida. Para entendermos o poder revolucionário destes versículos, precisamos dar um passo atrás e olhar para a carta como um todo, para o cenário em que ela nasceu. A Epístola aos Filipenses, ou Carta aos Filipenses, como também é conhecida, foi escrita pelo apóstolo Paulo. O detalhe crucial, que salta aos olhos e desafia toda a nossa lógica sobre felicidade, é que Paulo não estava em um resort à beira-mar, nem desfrutando de férias tranquilas. Ele estava preso. As condições das prisões romanas naquela época eram, para dizer o mínimo, desumanas, escuras, insalubres, cheias de incerteza sobre o próprio futuro, se a sentença seria liberdade ou morte. Era um ambiente perfeito para o desespero, para a ansiedade corroer qualquer vestígio de esperança. No entanto, ao ler Filipenses, o que encontramos? Uma explosão de alegria. A palavra alegria ou regozijo ecoa repetidamente pelas páginas desta carta. Paulo fala de se alegrar sempre. De novo direi, alegrai-vos. Como é possível alguém encarcerado, com futuro incerto, sofrendo privações, falar tanto em alegria? Essa aparente contradição é a chave que destrava o poder de Filipenses 4, 6, 7. Paulo não estava negando a realidade dura da prisão, nem fingindo que tudo estava bem. Sua alegria era uma realidade mais profunda, uma fonte que brotava de dentro, independente das circunstâncias externas. Era uma alegria enraizada em Cristo, na certeza do amor de Deus, na comunhão com os irmãos, na esperança eterna. É neste contexto, de alegria genuína brotando em meio ao sofrimento extremo, que ele lança o desafio e oferece o remédio para a ansiedade. Se Paulo, naquela cela fria, podia experimentar paz e alegria, então talvez, apenas talvez, nós também possamos encontrar esse caminho em meio às nossas próprias prisões modernas, sejam elas o trabalho opressor, as dívidas que sufocam, os relacionamentos quebrados ou a saúde que falha. Ele não fala de um lugar de privilégio e facilidade, fala de um lugar de profunda vulnerabilidade e sofrimento real. E isso torna o seu testemunho e o seu ensino infinitamente mais poderosos e credíveis. Então, vamos direto ao ponto, vamos dissecar estas palavras que são como um bálsamo para o coração ferido pela ansiedade. Filipenses 4:6 diz, de maneira clara e direta, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pare um instante e reflita sobre a abrangência radical desta ordem. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não diz por algumas coisas, ou pelas coisas grandes demais, diz por coisa alguma. É um chamado a uma vida livre da tirania da preocupação constante. Mas o que Paulo quer dizer exatamente com ansiedade aqui? A palavra grega original é merimnao, que carrega a ideia de ser puxado em direções diferentes, de ter a mente fragmentada, dividida, distraída por inúmeros cuidados. É aquela sensação de estar mentalmente esgotado, ruminando problemas, prevendo desastres, vivendo num estado de alerta constante,
como se o perigo estivesse sempre à espreita. E é a mente que não descansa, o coração que palpita descompassado, a noite de sono que foge. Paulo não está falando de uma preocupação saudável, daquele cuidado responsável que nos leva a agir, mas sim daquele estado paralisante, consumidor, que drena nossas energias e nos rouba o presente. É importante entender que ele não diz não tenham problemas, ou não enfrentem desafios. Ele sabe que os problemas são reais, as ameaças existem, a dor é parte da jornada. O que ele proíbe é o estado interno de agitação contínua, a escravidão mental aos e catastróficos que nos impedem de viver e de confiar. É uma ordem para não permitirmos que os cuidados deste mundo nos dilacerem por dentro. E esta ordem vem acompanhada não de uma reprimenda, mas de uma alternativa poderosa, um caminho concreto para sair do labirinto da ansiedade. Paulo não para na proibição, ele imediatamente oferece o antídoto, o remédio divino. Em vez disso, em tudo, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Veja a beleza e a profundidade desta instrução. Ele não diz tentem não pensar nisso ou distraiam-se. E ele oferece uma ação positiva, poderosa, transformadora, a oração. Mas note como ele descreve esta oração, não é uma recitação rápida ou mecânica. Ele usa 3 palavras-chave que pintam um quadro completo da comunicação com Deus: petições, oração, súplica. Petições, no grego, aitemata, referem-se aos pedidos específicos, às necessidades concretas que nos afligem, aquilo que está nos causando ansiedade, seja a conta a pagar, o diagnóstico médico, o conflito familiar, o medo do futuro. Deus quer que sejamos específicos, que tragamos a Ele as coisas reais que pesam no nosso coração. Nada é pequeno demais ou grande demais para ser colocado diante dele. Oração, no grego, proseuche, é o termo mais geral, abrangendo todo o ato de comunicação com Deus, a conversa íntima, a adoração, o estar na presença dele. É a atitude de coração que reconhece quem Deus é e quem nós somos em relação a ele. É o fundamento do relacionamento. Súplica, no grego, deesis, carrega um tom de urgência, de profundo clamor, de dependência total. É o grito da alma em desespero, o derramar do coração quando a pressão é grande demais. Paulo está dizendo, tragam tudo a Deus, desde o murmúrio tranquilo da adoração até o grito lancinante da dor, desde os pequenos incômodos até as grandes tragédias. E não filtrem, não minimizem, não escondam nada. Deus pode lidar com a sua raiva, com o seu medo, com a sua dúvida, com a sua tristeza mais profunda. Derramem tudo diante dele. Mas há um ingrediente crucial, absolutamente essencial, que Paulo adiciona a esta receita da paz, e que muitas vezes negligenciamos, com ações de graças. Este é o elemento que transforma a oração de um mero desabafo em um ato de fé libertadora. O orar com ações de graça significa apresentar nossos pedidos, nossas angústias, nossos medos, não com o coração reclamão e amargurado, mas com o coração que, mesmo no meio da tempestade, consegue reconhecer e declarar a bondade de Deus. Não é fingir que tudo está bem quando não está, não é negar a dor. É uma escolha consciente de focar também nas evidências do cuidado de Deus no passado, nas pequenas bênçãos do presente, nas promessas imutáveis para o futuro. É lembrar que Ele já nos livrou antes, que Ele nos sustentou em outras crises, que Ele é fiel. É agradecer pelo ar que respiramos, pela família, pela provisão diária, pela própria vida, pela cruz de Cristo. A gratidão muda o foco. Ela tira os nossos olhos do tamanho do problema e os coloca no tamanho do nosso Deus. Ela desarma o espírito de queixa que alimenta a ansiedade. Ela é um ato de guerra contra o desespero, uma declaração de que Deus ainda está no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. Quando oramos com ações de graças, estamos essencialmente dizendo: Deus, este problema é grande, esta dor é real, este medo me assalta, mas eu te agradeço porque tu és maior, tu és bom, e eu confio que vais agir, mesmo que eu não entenda como.
O é a ponte que nos leva da agitação para a confiança. E então, Paulo revela a promessa gloriosa que é o resultado desta oração fundamentada na gratidão, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Preste atenção nas palavras. Ele não promete a remoção imediata do problema que causou a ansiedade. O problema pode persistir, a circunstância difícil pode continuar, mas ele promete algo mais profundo, mais duradouro, mais poderoso, a paz de Deus. Esta não é a paz mundana, aquela calma superficial que depende das condições externas serem favoráveis. Não, esta é a paz do próprio Deus, uma paz que é parte da sua essência, que flui do seu trono. É uma paz sobrenatural, que excede, que vai além, que ultrapassa completamente todo o entendimento humano. Nossa lógica não consegue processá-la. Como pode alguém enfrentar uma doença terminal e sentir paz? Como pode alguém perder tudo em um desastre e ainda assim ter serenidade? Como pode Paulo, na prisão, aguardando possível execução, transbordar de alegria? É uma paz que desafia as circunstâncias, que não faz sentido para a mente natural, porque ela não vem de dentro de nós, vem de Deus para nós. É um dom, um presente recebido quando obedecemos ao mandamento de orar com gratidão. E observe a ação poderosa desta paz, ela guardará os vossos corações e as vossas mentes. O verbo guardará no original grego, froureu, é um termo militar. Era usado para descrever uma fortaleza guardada por soldados, uma cidade protegida por uma guarnição. A imagem é poderosa. A paz de Deus não é apenas um sentimento agradável, ela age como uma guarda armada, uma fortaleza inexpugnável, em torno do seu coração e da sua mente. O coração, no contexto bíblico, é o centro das emoções, dos desejos, da vontade. A mente é o centro do pensamento, do intelecto, da imaginação. São exatamente os campos de batalha onde a ansiedade mais ferozmente ataca, distorcendo pensamentos, inflamando emoções, gerando medos irracionais, paralisando a vontade. A paz de Deus estabelece uma sentinela divina ao redor destas áreas vulneráveis. Ela protege suas emoções do descontrole, guarda seus pensamentos da espiral catastrófica, protege sua vontade da paralisia. Ela não elimina o problema externo, mas cria uma zona de segurança interior onde o problema não tem permissão para destruir sua serenidade e sua confiança em Deus. E esta guarda poderosa acontece em Cristo Jesus. É na nossa união vital com Cristo, na nossa dependência dele, que esta paz se torna real e ativa em nossas vidas. Fora dele, estamos à mercê da ansiedade. Nele, encontramos um refúgio inexpugnável. Mas como isso funciona na prática, no dia a dia caótico, quando as contas chegam, o chefe pressiona, o filho adoece, o futuro parece sombrio? Vamos tentar aplicar Filipenses 4, 6, 7 em cenários reais. Imagine que você recebe uma carta do banco, um aviso de inadimplência, uma ameaça de ação judicial. A ansiedade vem como um tsunami, o coração dispara, a mente voa para cenários de despejo, ruína, vergonha. O primeiro impulso é o pânico, a ruminação obsessiva, talvez a raiva ou a depressão. Agora, aplicando o texto, o primeiro passo é reconhecer a ansiedade e decidir obedecer, não andar ansioso. Você conscientemente resiste à espiral mental. Em vez disso, você para, respira fundo e escolhe o caminho da oração. Você apresenta a petição específica. Deus, esta dívida me assusta, não sei como vou pagar, sinto-me envergonhado e desesperado. Você ora, reconhecendo quem Deus é. Tu és o meu provedor, o dono de todas as coisas, o Deus de impossíveis. Você súplica, com urgência, por favor, Deus, abre uma porta, dá-me sabedoria, provê um caminho, sustenta-me. E então, o passo crucial, você escolhe a ação de graças, mesmo com as mãos trêmulas. Mas obrigado, Senhor, porque nunca me abandonaste no passado. Obrigado pelo teto que ainda tenho hoje. Obrigado pela comida na mesa.
Obrigado porque o meu valor não está no meu saldo bancário, mas em ti. Obrigado porque tu és fiel e vais me guiar. Você pode não sentir nada no momento, mas você obedece. E então, algo começa a acontecer. A paz, aquela paz que não faz sentido, começa a brotar como uma pequena fonte no meio do deserto da sua preocupação. A mente, antes em turbilhão, começa a se acalmar. Ideias práticas podem surgir, ligar para o banco negociar, cortar gastos, buscar ajuda. Ou pode não surgir solução imediata, mas um profundo senso de que você não está sozinho, que há alguém maior cuidando de você, guardando seu coração do desespero e sua mente do pânico. A circunstância não mudou, mas você mudou dentro dela. Ou pense na ansiedade sobre a saúde, um exame preocupante, uma dor persistente, o medo do diagnóstico. A mente salta para os piores cenários. A noite vira um pesadelo acordado. Filipenses 4, 6, 7 oferece o caminho. Pare de alimentar os pensamentos catastróficos, por mais tentador que seja. Leve o medo específico a Deus. Senhor, tenho medo desta dor, deste exame, do que pode ser. Ore, clamando pela sua presença e cura. Tu és o grande médico, o Senhor da vida. Suplique por proteção, por sabedoria para os médicos, por paz. E então, com ação de graças, obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigado pelos médicos e tratamentos disponíveis. Obrigado pela tua presença mesmo no vale da sombra. Obrigado porque o meu corpo está nas tuas mãos, hoje e eternamente. A paz que excede o entendimento começa a erguer um escudo ao redor do seu coração, impedindo que o medo o esmague. Ela guarda sua mente, trazendo pensamentos de esperança e confiança, mesmo diante da incerteza. O mesmo princípio se aplica à ansiedade no trabalho, medo de demissão, pressão por resultados, relacionamentos difíceis. Apresente a petição concreta, ore reconhecendo Deus como seu sustento, suplique por sabedoria, favor, paciência. E dê graças. Obrigado por este emprego, mesmo sendo difícil. Obrigado pelas habilidades que me deste. Obrigado por prover até aqui. Obrigado porque o meu futuro não depende apenas do meu chefe, mas de ti. A paz de Deus virá como um alívio profundo, guardando sua mente da paranoia e seu coração da amargura. Ou em questões familiares, conflitos, filhos rebeldes, solidão, o processo é o mesmo: trazer a angústia específica, orar pela intervenção divina, suplicar por reconciliação e amor, e agradecer pelas bênçãos familiares passadas e presentes, pela paciência de Deus conosco, pela sua fidelidade. A paz agirá como um bálsamo e um escudo. Paulo, escrevendo de sua prisão, é um testemunho vivo deste princípio, mas ele não está sozinho nas Escrituras. Olhe para Davi, o rei e salmista. Quantos salmos são gritos de ansiedade, medo, desespero? O Salmo 13 começa com até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre. Davi enfrentou a solidão, a traição, a perseguição mortal, a culpa, o luto. Mas observe o padrão. Ele sempre levava sua queixa, seu medo, sua petição a Deus. E quase invariavelmente, seus lamentos se transformavam em declarações de confiança e ações de graças. No Salmo 13, ele termina dizendo: Mas eu confio na tua benignidade, o meu coração se regozija na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Davi praticava Filipenses 4, 6 e 7 séculos antes de Paulo escrevê-lo. E ele apresentava sua petição, suplicava, e escolhia louvar, agradecer, confiar. Aí a paz guardava seu coração em meio ao caos. Pense em Jesus, o próprio Filho de Deus, no jardim do Getsêmani. O Evangelho de Marcos nos diz que ele começou a sentir pavor e angústia. Ele disse aos discípulos: A minha alma está profundamente triste até a morte. A ansiedade antecipando a cruz, o peso esmagador do pecado do mundo, a separação do Pai, era tão intensa que ele suou gotas de sangue. O que ele fez? Ele orou, com profunda súplica: Abba, Pai,
tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Ele apresentou sua petição específica, o desejo humano de evitar aquele sofrimento terrível. Mas ele imediatamente acrescentou: contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E mesmo naquela agonia, havia uma ação de graça subjacente, uma confiança no plano do Pai, uma entrega. A paz que excedia todo entendimento sustentou naquela hora terrível e o levou à cruz com serenidade e propósito. Se o próprio Jesus, em sua humanidade, buscou refúgio na oração e submissão ao Pai diante da ansiedade extrema, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo. Outro exemplo marcante é o profeta Elias, logo após seu maior triunfo no Monte Carmelo, quando desafiou os profetas de Baal e Deus enviou fogo do céu. A rainha Jezabel, furiosa, ameaçou matá-lo. E Elias, o herói de fé momentos antes, fugiu para o deserto, entrou em profunda depressão e ansiedade, pedindo a Deus para morrer. Ele estava exausto, com medo, sozinho. Mas Deus não o abandonou. Enviou um anjo para tocá-lo, alimentá-lo, e depois o encontrou pessoalmente na caverna, não com repreensão, mas com uma pergunta gentil: que fazes aqui, Elias? Deus ouviu o desabafo de Elias, sua petição de desespero. Depois, deu-lhe novas instruções, novos propósitos, e a certeza de que não estava sozinho. A paz de Deus começou a restaurar o coração e a mente atribulados do profeta. Deus entende nossas crises de ansiedade, mesmo após grandes vitórias espirituais. E Ele nos encontra no nosso deserto, nos alimenta, nos ouve e nos restaura, trazendo sua paz. A promessa de paz em Filipenses 4:7 ecoa outras vozes consoladoras nas Escrituras. O profeta Isaías declarou: tu guardarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E esta é uma verdade profunda. A paz está intrinsecamente ligada ao foco. Quando fixamos nossa mente em Deus, em seu caráter, em suas promessas, em vez de fixá-la nos problemas e nas incertezas, a paz flui como um rio. É uma escolha ativa de direcionar nossos pensamentos. Jesus, na noite anterior à sua morte, deixou um legado precioso para os discípulos ansiosos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. E não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo é diferente, é profunda, é duradoura, é baseada na vitória dele sobre o pecado e a morte. É uma paz que ele dá de presente, não que conquistamos. E o mandamento subsequente: não se turbe, não se atemorize, ressoa com o não andeis ansiosos de Paulo. Receber a paz de Cristo é o antídoto para o coração perturbado. Então, como podemos viver isso de forma consistente? Como transformar Filipenses 4:6-7 de um texto bonito em um estilo de vida que vence a ansiedade? Primeiro, reconheça a ansiedade cedo. Não espere ela tomar conta. Ao sentir os primeiros sinais, o aperto no peito, os pensamentos acelerados, a irritabilidade, pare. Segundo, identifique a fonte. Qual é a coisa específica que está gerando essa ansiedade hoje? Seja honesto consigo mesmo e com Deus. Terceiro, obedeça-ao em vez disso. Pare de ruminar, pare de alimentar o ciclo de preocupação. Quarto, apresente a petição específica a Deus. Fale com Ele como se fala com um Pai amoroso e poderoso. Use suas próprias palavras. Seja sincero. Quinto, ore, reconhecendo quem Deus é, sua soberania, seu amor, seu poder. Sexto, suplique, clame, derrame seu coração, não segure nada. Sétimo, e este é vital, escolha a ação de graças. Busque ativamente motivos para agradecer, mesmo no meio da dor. Comece com o básico: a vida, o ar, a família, a salvação. Lembre-se das fidelidades passadas de Deus. O agradeça pelas promessas que ainda não vê cumpridas, mas que são verdadeiras. Oitavo, espere pela paz. E não espere que o problema desapareça magicamente.
Espere pela paz de Deus que guarda seu interior. Ela virá. Pode não ser instantânea como um analgésico, mas como um alvorecer que gradualmente ilumina a escuridão. E nono, medite nas promessas de Deus. Mantenha sua mente firme nele. Leia Salmos, releia Filipenses 4, 6, 7, memorize versículos como Isaías 26, 3 ou João 14 horas e 27. Deixe que a verdade de Deus lave os pensamentos ansiosos. 10º, repita. A ansiedade é persistente, ela volta. A prática da oração com gratidão precisa ser constante, diária, um hábito da alma. Não é uma fórmula mágica de uma vez só, é um modo de vida, um caminho de dependência. Amigo, amiga, que está ouvindo estas palavras, talvez com o coração pesado, a mente cansada, o futuro incerto, quero lhe dizer que a promessa de Filipenses 4, 6, 7 é para você, hoje, agora, na sua situação específica. Deus não está distante, indiferente à sua agonia. Ele vê cada lágrima, ouve cada suspiro, conhece cada medo que você nem consegue articular. A ansiedade grita que você está só, que ninguém entende, que tudo vai desmoronar. Mas a palavra de Deus sussurra uma verdade mais profunda. Você não está sozinho. O Emanuel, Deus conosco, está ao seu lado. Ele convida você a trocar o fardo esmagador da ansiedade pela leveza da sua paz. Ele ordena, não por crueldade, mas por amor, não andes ansioso, porque ele sabe o quanto isso lhe destrói. Aí ele oferece o caminho, ora, súplica, agradece. É um caminho de humildade, de reconhecer que você não tem o controle, mas de confiar que aquele que tem o controle é bom e poderoso. É um caminho de fé, de acreditar que a paz virá, mesmo quando as circunstâncias ainda são tempestuosas. É um caminho de gratidão, uma arma secreta que desarma o desespero. Não subestime o poder transformador de trazer seus medos à luz da presença de Deus e revesti-los com ações de graças. Portanto, feche os olhos por um momento, se puder. Respire fundo. Identifique o peso que está carregando agora, a preocupação que mais o atormenta. Visualize-a em suas mãos. Agora, em ato de fé e obediência, levante essas mãos simbolicamente, ou apenas no seu coração, e ofereça esse peso a Deus. Diga para Ele, com suas palavras, o que está lhe causando ansiedade. Clame por ajuda, por paz, por solução. E então, intencionalmente, comece a agradecer. Agradeça pela vida, pela família, pelos amigos, pela provisão de hoje, pelo ar que respira. Agradeça por uma promessa bíblica que lhe vem à mente. Agradeça pela cruz de Cristo, pela certeza do seu amor. Agradeça porque Ele é fiel, porque Ele ouviu sua oração, mesmo antes de você sentir qualquer diferença. Permaneça em silêncio por um instante, apenas recebendo, confiando que a paz de Deus, que é maior do que qualquer problema, maior do que qualquer entendimento, já está começando a agir, a cercar o seu coração e a sua mente como uma guarda poderosa em Cristo Jesus. Abra os olhos, não na força da sua coragem, mas na força da paz que Ele dá. Esta paz é o seu direito, sua herança em Cristo. Tome posse dela hoje. Viva neste refúgio. E quando a ansiedade tentar voltar, lembre-se do caminho, oração, súplica, ação de graças. Repita, persista. A paz de Deus já está aguardando você. Vá em paz, amado irmão, amada irmã, e vença a ansiedade, um dia de cada vez, uma oração de cada vez, um agradecimento de cada vez, apoiado nas promessas infalíveis da palavra de Deus.